pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre osteoporose. A grande proposta desse vídeo é mostrar alguns exercícios que eu uso bastante no meu dia a dia, tá? Com os meus alunos, com meus pacientes, né? E que são muito importantes. Eu vou explicar por que eu uso cada um deles, a proposta para cada um deles. Mas vamos falar um pouquinho de osteoporose aí. A osteoporose, gente, é muito mais frequente do que a gente imagina, porque se vocês forem ver no dia a dia de aula de vocês, né, de receber o paciente de vocês não recebem muitos exames de densitometria óssea, então vocês não sabem se eles estão num quadro de osteopenia, osteoporose. E é uma doença silenciosa que a gente chama, né? E é muito frequente, muito mais frequente, principalmente numa pessoa que entra numa menopausa, né? Tem essa questão das quedas hormonais. Então, por volta dos seus 50, 60 anos, a gente já tem essa perda de massa óssea. E o que isso diz pra gente? Eu tenho que ter algumas seguranças, algumas observações para alguns exercícios para esses clientes, para esses pacientes. Então a gente tem que ter esses cuidados, porque eu posso estar colocando em risco a saúde desse corpo, seja a saúde desse corpo vertebral ou desse quadril, enfim, aonde que se encontra a maior perda de massa óssea, tá? Porque a gente tem as estruturas que consomem o osso e a gente tem as estruturas que formam o osso. Isso é fisiológico e intrínseco, tá? Nisso a gente não interfere. O que a gente vai ajudar? Que quanto mais eu estimulo um sistema, né, por algumas características de tração, compressão, cargas, eu vou informar o meu organismo, falar assim, pô, a carga está excedendo, eu preciso ajudar a produzir mais. Quer dizer que eu vou reverter? Não, eu vou conseguir pelo menos dar uma estabilizada nessa perda. Ou ela vai ser uma perda mais gradual, não vai ser uma perda tão acentuada. Então, por isso que a atividade física, exercícios, a gravidade é extremamente importante para as pessoas que têm um diagnóstico de osteopenia e osteoporose. A pessoa que tem osteopenia, a gente faz a mesma conduta, a gente tem que ter a mesma atenção, mas a gente não vai estar agindo talvez na mesma rigorosidade. Agora, quem tem osteoporose, sim, a gente tem que pensar. Eu vou evitar alguns exercícios, mas o que evitar isso é um tema para um outro vídeo, tá bom? O que eu vou falar hoje, o que é muito importante da gente estar pensando, seja um exercício de carga, de extensão, isso que são exercícios fundamentais, tá bom? Então eu vou estar focando muito mais nisso nessa aula de hoje. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer em poder ajudar vocês. Então vamos começar? Eu vou começar por aqui pelo Cadillac. Eu vou começar por um exercício de braço. Ah, Flávia, essa sequência de exercícios que você usa na aula? Não, não é essa, tá? Quem quiser saber como é que é a sequência, como que eu estruturo a aula lá no meu curso que eu tenho, tá? É só me acompanhar lá, tem links nas minhas redes que vocês conseguem ter acesso. Eu vou usar exercícios para braço, esse é um exercício bem legal, que desafia. É o mesmo exercício que a gente usa muito na reforma, mas muitos idosos têm muita dificuldade, muito medo por causa do desequilíbrio do carrinho. E dá para fazer com muita segurança e muita tranquilidade esse trabalho de membros superiores, tá bom? Que ajuda tanto nessa relação do tronco e da coluna, no geral, tá bom? E é importante que às vezes vocês não conseguem trabalhar tanta flexão ou tem essa contraindicação para os osteoporóticos e a gente consegue trabalhar essa relação através dos desafios de membros superiores. Tudo bem? Então eu vou ajoelhar, vou usar aqui a barra e eu vou usar molas. Qual é a intensidade da mola? E aí isso vai depender de cada aluno. Tudo bem? Então, eu vou também trabalhar membros superiores, mas eu também vou estar trabalhando bastante os abdominais quando eu estou de frente, ou seja, de costas para as minhas molas, tá? Então, vou ficar rapidinho de costas para vocês. E aí é legal que eu posso fazer, se a pessoa conseguir fazer sentada, ou o ideal é conseguir fazer aqui nessa posição de agachamento, ou de meio agachar ajoelhados. Aquela sequência de braço que vocês conhecem, a gente pode fazer aqui nesse momento, tá vendo? Ah, aqui tá muito pesado, Flávia. Ou eu posso subir a barra, ou um outro que eu gosto bastante, que a gente pode trabalhar o quadríceps aqui, parar no meio do caminho e fazer o exercício. É uma opção de fazer todos eles nessa posição de não todo ajoelhado, mas quase querendo sentar. É muito interessante porque a gente trabalha bastante fortalecimento dessa região,
tá bom? E indiretamente a gente também trabalha essa região do centro. Gosto também muito de frente para lá, porque a gente trabalha toda essa cadeia extensora. Mais uma vez, é importante, porque à medida que a gente vai perdendo força e a gravidade vai agindo, e dessa forma, se a pessoa não cuidar, ela vai se achatando para frente, a gente precisa trabalhar essa musculatura, tá bom? E a mesma ideia, ajoelhei, e aqui eu vou trabalhar todos aqueles exercícios que a gente faz, eu posso fazer aqui em cima, tudo bem? Posso chegar mais para trás e fazer com mais resistência? Claro. E aqui a criatividade é muito maior, tá, gente? Vocês podem fazer todos que vocês usam no reformer, posso fazer os laterais, posso criar outros exercícios, com certeza. Posso fazer em pé, posso, mas quando eu estou ajoelhada aqui, eu tenho um outro estilo de desafio. E é extremamente interessante, porque a gente pode trabalhar nessas relações, ou mesmo no sentado, né? Se eu colocar a pessoa sentada aqui, que são as relações de alcance, que é extremamente funcional e necessário. Tudo bem? Então, vocês podem usar esse exercício, eu uso bastante, é bem interessante. Vamos para o próximo? Outro exercício que a gente vai fazer, tá? São os agachamentos. A gente pode usar a barra, eu posso usar a própria estrutura do Cadillac, posso usar a barra torre também, tá bom? Se vocês quiserem conhecer essas outras possibilidades, vocês deixam aqui no comentário que eu posso mostrar para vocês depois, certo? E o agachamento ele é extremamente importante para a gente ganhar esse tônus, esse fortalecimento, tá? Que é extremamente funcional também, tudo bem? Então, vou mostrar duas opções que eu uso com muita frequência, que é o agachamento simples e são os lunges ou os afundos que muitas pessoas podem conhecer. É extremamente funcional, principalmente para pessoas que sofrem quedas, precisam levantar. Mas uma particularidade, eu não sei se vocês sabem, porque é muito comum as pessoas caírem e quebrarem alguma coisa, né? O colo do fêmur e tudo. Mas uma particularidade para quem sofre de osteoporose, normalmente eles sofrem e principalmente são mais graves, eles sofrem uma fratura espontânea e aí cai. E aí, nesse caso, a gente não recomenda a pessoa tentar, né, se mexer ou tentar levantar, porque pode agravar o quadro. Tudo bem? Então, qual é o movimento? Eu deixo meus pés alinhados, sim. E o que é mais funcional, gente? É o tronco deslocar para frente, como se eu estivesse sentando ou numa cadeira, ou no vaso, qualquer coisa que seja na cama, qualquer coisa que seja nesse aspecto, né? Desço e subo. Para mim é pouco esforço? Eu faço aula com frequência, eu tenho um corpo, né, mais trabalhado, mas para as pessoas que têm essa patologia, é pesado. Às vezes ele não consegue fazer tantas repetições. Aí vocês vão ter que adequar isso daí. Mas é extremamente importante manter tônus muscular, porque é ele que vai estimular a manutenção das estruturas ósseas, tá certo? O outro, um pé para frente, o outro atrás. E a mesma ideia. Eu brinco muito, como se estivesse agachando aqui, né? Fosse pegar alguma coisa lá no chão e volto. Tá? Então é descer e subir, ok? O movimento em si é simples, mas é na mesma ideia. Eu agachar aqui, ou se eu for agachar aqui também é muito funcional, se eu for levantar de algum lugar, essa posição do meu agachamento. Eu uso com muita frequência também aqui no meu dia a dia. Não só para as pessoas que têm osteoporose, mas fundamental para as que têm, tá bom? Vamos para o próximo? Próxima sequência de exercícios a gente vai escolher a chair. É um trabalho de pernas, mas eu vou usar fazendo as extensões da torácica. E também exercícios de rotação que são bem interessantes também, tá bom? Então, ao mesmo tempo que eu empurro as pernas, a minha mão pode ser ou aqui atrás da nuca, e eu vou puxar o peito, certo? Ou que eu gosto bastante, se é uma pessoa que não tem patologias de ombro, e dá pra fazer, com o alcance de membros superiores. Eu uso bastante essa possibilidade, gosto muito, porque eu trabalho tanto pernas quanto um trabalho de extensão da torácica, que é extremamente recomendado para as pessoas com esse tipo de diagnóstico, tá certo? Também dá para fazer, porque eu já deixei a alça aqui para o próximo exercício, tá?
fazer com a rotação, tá? A coreografia da perna junto com o tronco é muito livre, gente. Vocês conseguem perceber que eu busco inspirações nos exercícios de Pilates, não necessariamente é o Pilates, é o conceito, mas eu preciso adaptar para as necessidades. E isso eu uso um dos meus recursos terapêuticos da minha área para ajudar ele a dar resultado para aquela pessoa. Tudo bem? Então daqui eu posso empurrar e girar, ou posso fazer o contrário, giro e volto para frente, tá? As duas opções são possíveis, certo? Esse é um bom exercício da gente pensar também como opção de uma possibilidade de dupla tarefa. Eu estou realizando uma coisa diferente dos membros inferiores dos membros superiores, né? Na parte de cima com a parte de baixo. Posso dar tarefas diferentes para as mãos. Mas o mais importante que eu busco aqui para as pessoas que têm osteoporose é buscar essa relação de rotação do tronco, da torácica, porque a lombar não é feita para rodar, a parte superior sim, junto com a cervical. Isso porque ajuda demais nas referências de mobilidade, alcance e, consequentemente, prevenir quedas também, tá bom? Então, eu estou trabalhando pernas ao mesmo tempo que eu posso mover a coluna aqui em rotação. Fábio, eu preciso deixar sempre o braço aqui? Claro que não, se tem dificuldade, pode fazer aqui, posso fazer aqui. Isso é livre, tá bom? Eu só estou passando uma sugestão para vocês verem a linha do movimento. Tá claro? Joia? O próximo, já aproveitando essa ideia, passo bastante, isso independente, tá, gente, de ser diagnosticado com osteoporose ou não. São exercícios para panturrilha, para manter essa relação muscular de membros inferiores, tá? Que é extremamente importante manter a massa muscular, que isso consequentemente ajuda a manter a massa óssea, tá? Então aqui, ó, eu vou empurrar, posso fazer sem as molas conectadas? Posso, mas posso manter aqui e simplesmente fazer a mobilização do tornozelo, mantendo seus alinhamentos. Posso fazer bilateral, tentando usar o máximo de amplitude de movimento. Tá claro? Como posso fazer com unipodal, ou seja, uma perna de cada vez, tá certo? Eu uso muito as alças para dar essa relação de segurança, essa referência, porque eu tô com uma base muito menor e aí as pessoas, para terem mais confiança de realizar o exercício e mais segurança, com menor risco de cair na sua aula, eu recomendo fortemente deixá-lo usar as barras, tá bom? Bom, eu vou usar aqui, para a próxima sequência de exercícios, a mesa do Cadillac. Vocês podem fazer no mat, mesmo no solo, não tem problema nenhum. São exercícios de sequência de mat, tá? Eu uso bastante o book opening, ou seja, a rotação aqui um pouco, porque para abrir essa relação da frente, da torácica, e mais uma vez trabalhar a rotação, que é extremamente necessário para a saúde de uma coluna, tá certo? Então eu uso muito esse exercício, tá? Em um determinado momento da aula, para ajudar a melhorar essa nutrição, tanto das articulações, mas também como a saúde desses ossos, tá? Então nada mais é do que deitar de lado e rodar o corpo, tá? Eu uso o travesseirinho para a cabeça não ficar despencando, porque normalmente eles também têm essa dificuldade, do que girar, certo? É essa movimentação. Então é bem tranquilo o movimento. Um outro que eu vou mostrar aqui agora é a gente também trabalhar a extensão, que é extremamente indicado, tá? Tanto da coluna, e eu vou mostrar também uma sequência que vai associar também a extensão do quadril, que também é importante, também para o processo do envelhecimento, vai perdendo músculo, vai perdendo essa referência de graus de extensão do quadril, que é extremamente funcional, por exemplo, para a marcha, tá? Para o caminhar. Então, de barriga para baixo, às vezes tem muita dificuldade de ficar nessa posição, e a gente vai usar essa posição. Então é o seguinte,
Nada mais é do que fazer a extensão da coluna, mas com essa posição dos braços, tá? Pode ser essa daqui também, como pode ser essa daqui, mas aqui é uma boa opção porque vocês vão ver na sequência a extensão de quadril também. Então, eu tô aqui e subo. A ideia é pressionar o cotovelo aqui e puxar o peito para frente. E o que é legal aqui, que ele não consegue subir para a lombar muito. Eu fico muito mais concentrada nessa região superior, que é onde que eles têm mais dificuldade de mover. Eu quero estimular justamente nessa região. Eu consigo ter um controle melhor também para cervical, visualizar, porque ele vai ter que ficar olhando para a mão. Você pede para não ficar olhando para cima, para não fazer esse excesso de movimento na cervical, tá certo? Então, uma boa referência. Fiquei aqui. A próxima é o quê? Subir uma coxa e subir a outra, que nada mais é do que fazer extensão de quadril. Flávia, posso fazer com o joelho dobrado? Não tem problema nenhum, posso fazer também, tá? Posso fazer aqui, como posso fazer que nem eu mostrei, com a coxa, ou seja, a perna esticada. Movimentos pequenininhos para não sobrar movimento para a lombar, tá joia? Estabiliza bem essa bacia, essa pelve, para o movimento acontecer aqui. Esse é um excelente exercício, gosto bastante de passar isso também, tá certo? Até mesmo para passar para casa, ok? Próxima sequência de exercício, nós vamos ao reformer, tá? É muito batido, muito conhecido, mas é extremamente importante, são os exercícios de perna, que é o footwork. E aqui a grande proposta é pensar em força, tá certo? Lembra que eu falei que pessoas que têm perda de massa óssea, provavelmente têm perda de massa muscular, e a gente precisa manter o tônus. Então, a gente precisa trabalhar com cargas. Então, o footwork não vai ser aquele exercício que eu vou fazer 20 repetições. Eu tenho que conseguir fazer menos repetições, tá certo? Tem que ser use uma velocidade mais baixa, tá? Ou cargas mais altas, mas a pessoa tem que conseguir fazer menos repetições para trabalhar esse recrutamento muscular, ganhar volume muscular. Tudo bem? Então vamos lá. Clássico, gente. E aí vocês podem escolher as variações, as posições dos exercícios. Tá claro? Então aqui é esticar e dobrar, certo? Que é importante para caminhar, subir uma escada, enfim, para várias funções do nosso dia a dia, mas pensando também na prevenção da estrutura óssea, tá claro? Posso fazer com uma perna? Posso, porque isso vai aumentar a exigência, o recrutamento muscular é uma opção também, de eu conseguir fazer menos repetições, em vez de fazer com duas pernas, usar somente uma perna, tá certo? Vamos lá, nessa posição, falando de osteoporose, não tem como a gente deixar de fazer exercícios de extensão. Eu vou mostrar aqui um de extensão que vai exigir mais e facilitar mais a extensão aqui para a torácica. E o próximo, que é para lá, vai trabalhar também fortalecimento, tá? Porque eu vou usar resistência das molas e eu vou usar as cordas para ajudar nesse desenvolvimento, tá bom? Então, nada mais um outro ponto que é interessante. Se a pessoa tem dificuldade porque essa barra está muito alta, principalmente as pessoas que têm muito cifose, tá? É só descer a barra. E essa parte já facilita para conseguir organizar melhor e realizar o exercício, tá certo? Então, daqui, faço a extensão. Simples assim. Ok? À medida que for melhorando, posso fazer ainda maior, porque aí vai chegar essa extensão lá no quadril. Tá claro? Não tem problema. Melhorou, conseguiu, ganhou boa força, é só a gente virar pro lado de cá, tá claro? E a gente fazer fortalecimento usando as cordas. Deitei. Segura as cordas e
puxo. Posso puxar sem mexer a coluna. Ou mexendo a coluna junto. Joia? Gosto muito e é bem interessante usar essas duas opções para ganhar e melhorar esse tônus da cadeia extensora. Para finalizar, um exercício que eu gosto muito também é de passar as extensões no barril. Essa aqui é uma possibilidade. Quer dizer, vocês têm dificuldade de usar o barril com os alunos idosos e com os osteoporóticos mais ainda. E aí, o que a gente pode fazer? Tem uma extensão que vocês vão apoiar o corpo aqui, eu vou mostrar. E aí dá para fazer as extensões simples, dá para fazer as extensões com rotação, que eu vou mostrar essas possibilidades aqui para vocês, tá bom? Então, pé no chão, tá? E aí aproxima, se a pessoa é menorzinha, tá? Não tem problema, para conseguir apoiar a barriga aqui. E sobe e desce. Simples assim. Tá certo? Posso parar aqui e uma opção também, ó, fazer com rotação. Tem dificuldade de fazer aqui, posso usar com o antebraço aqui, com uma mão aqui, tá bom? Mas são boas referências e para as pessoas que têm dificuldade de combinar planos, de fazer essa extensão com rotação ou a extensão pura, tá certo? Aí às vezes vão me perguntar, Flávia, mas você não faz flexão com os alunos que têm osteoporose? A flexão clássica com alavanca longa, né? Cargas nas extremidades, principalmente, né? E aí a gente tem que ter muita atenção, porque a chance de eu gerar uma fratura em corpo vertebral é grande. Não faço. Tem como trabalhar os abdominais? Tem sim. E se vocês quiserem um vídeo específico de como dar uma aula para osteoporose fazendo abdominais, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês numa próxima oportunidade, tá bom? Gente, é um prazer, né, tá trazendo conteúdo aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou tiverem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui ou pode me mandar um direct nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer estar trabalhando aqui com vocês, tá bom? E ó, até o próximo vídeo.